a primeira questão que você precisa fazer quando você vai dar esse feedback é se planejar para ele. E por que eu falo isso? Porque feedback raramente é uma coisa que acontece sem você ter oportunidade de se planejar. Muito raro você estar andando pelo corredor, andando pela rua e alguém falar, me dá um feedback? Muito raro. Geralmente você sabe que precisa dar o feedback para a pessoa. Ou porque ela te pediu e vocês marcaram para conversar, ou porque você tem consciência que você precisa dar esse feedback para alguém. Então, ou seja, você pode se planejar, você tem tempo para isso. O que deve conter no teu planejamento? Basicamente, você precisa de 3 ingredientes para planejar o teu feedback. O primeiro ingrediente é intenção. Você precisa saber qual é a sua intenção ao dar esse feedback. Você precisa saber disso. Qual é a sua intenção? O que você quer que aconteça depois do feedback? Então imagina o seguinte, eu vou te dar um feedback para você melhorar uma coisa que você está fazendo para mim e a minha intenção é que você faça melhor essa coisa. Essa é a minha intenção. Todo o resto, tudo que eu fizer depois, tem que ser coerente com a minha intenção. Então é só eu pensar, se eu quero que você melhore, eu não posso bater em você, eu não posso te desmotivar, eu não posso fazer uma série de coisas que não vão te fazer ficar melhor depois. Então é mais ou menos isso que eu quero que você entenda. Intenção é o primeiro ponto. Segundo ponto, fatos. Fatos. Todo feedback precisa ser embasado em fatos. Se você não tiver fatos, sabe o que acontece? Na hora que você está dando feedback, a pessoa te pergunta, me dá um exemplo. Você fala, eu não tenho um exemplo. Teu feedback foi por água abaixo. Porque você está falando que eu preciso mudar alguma coisa, que você não tem um exemplo para dar, você caiu em descrédito. Então é importante que, além de saber a intenção, você tenha fatos. Porque o teu argumento não pode ser um achismo. Você tem que se basear nos fatos, naqueles pontos que realmente vão mostrar para outra pessoa que aquilo que está acontecendo realmente aconteceu, né? Então você tem que ter os fatos para mostrar para ela. E o terceiro ingrediente é impacto. Impacto. Qual é o impacto dos fatos que precisam ser mudados? E por que o impacto é importante? Basicamente, o impacto é o resultado do fato. E muitas vezes isso não fica claro. Eu vou te dar um exemplo corriqueiro que você já deve ter vivenciado no teu ambiente de trabalho, onde isso fica muito evidente, mas a gente não olha para essa questão. É o exemplo de quem chega atrasado no trabalho. Então imagina que você tem um colaborador na tua equipe ou um colega de trabalho seu que consistentemente chega atrasado. Então o horário de trabalho é às 8, ele chega às 8h10, 8h15, 8h30, 8h40. E aí o líder dessa pessoa precisa dar um feedback para ela. Vamos imaginar que esse líder leve a intenção e os fatos, mas não leve o impacto. Olha a armadilha que esse líder vai cair. Ele vai chegar e falar, minha intenção é falar com você sobre essa questão do horário de trabalho, que você não está cumprindo. A minha intenção é que você comece a chegar no horário como todo mundo, né? E o fato é que tal dia você chegou 8h10, tal dia você chegou 8h15, tal dia você chegou 8h20, tal dia você chegou 7h50, foi mais cedo, mas foi exceção. E nos últimos 15 dias, 13, você chegou atrasado. Então eu quero que você melhore isso, vamos imaginar que a gente para o feedback por aqui. A pessoa pode virar para esse líder e responder o seguinte, mas eu não entrego meu trabalho? Eu estou deixando de fazer alguma tarefa? Se eu não estou deixando de fazer nenhuma tarefa, qual que é o problema? O que tem eu chegar um pouquinho atrasado? É que eu levo meu filho na escola, é que eu gosto de fazer não sei o quê, enfim. A pessoa vai se defender porque ela não conseguiu entender o impacto do chegar atrasado. O único impacto possível que ela imagina é na entrega do trabalho. E a entrega está acontecendo. E se esse líder não se preparou, vai ficar em saia justa. Agora, o que você acha desse caso que eu acabei de contar? Quais são os possíveis impactos desse atraso, além da entrega do trabalho, que como a gente viu, já é uma entrega bem feita, não está sendo impactado? Que outros impactos isso tem? É importante que o líder, nesse caso, tenha na ponta da língua para dizer para essa pessoa, olha, e além desses fatos, existe o impacto desse seu atraso, que é o burburinho que isso causa na equipe. A gente tem muitos colaboradores que vêm de ônibus e não de carro, e eles têm que chegar no horário, porque o ônibus deles já chega mais cedo, e eles estão aqui. E eles se incomodam de ver outras pessoas chegando depois. E esse incômodo na equipe faz a gente ficar desunido, faz a gente não se ajudar, causa um clima pesado. Então o seu atraso impacta o clima da nossa equipe. E isso não pode acontecer. Percebe? O impacto está no clima, não está na entrega. E se esse líder não conseguir passar isso para essa pessoa, ela vai ficar se defendendo. Vai ficar dizendo que não, que está tudo bem ela chegar atrasada, porque ela está entregando o resultado. Mas como a gente viu, não é bem assim. Então, quando você tiver que dar um feedback, você vai ter que se planejar pensando na sua intenção, nos fatos e no impacto que esses fatos têm. Com isso, você está praticamente pronto para oferecer esse feedback. Agora, o que eu vou te falar é
como na hora em que você for dar o feedback, você de fato vai utilizar isso. Para isso você pode seguir um modelo em algumas etapas, parecida com o modelo de conversa que a gente viu no contexto de liderança, onde eu tenho que passar alguma coisa para alguém, mas agora adaptada para feedback. Então, o primeiro passo, né, que a gente vai utilizar nesse modelo de feedback é anunciar a sua intenção. Lembra que no planejamento você pensou na intenção. Agora, nesse primeiro passo, você vai anunciar a sua intenção. E quanto antes você anunciar a sua intenção, melhor. Porque talvez você já tenha vivenciado uma situação onde alguém chega para você